Olá, voltamos aqui com o Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Vamos falar um pouquinho sobre comida, gente? Gastronomia é um dos temas que eu mais gosto de falar aqui. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comida mexicana. Estamos aqui com um expert na comida mexicana, Douglas da Bom Taco. Tudo bem, Douglas? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Douglas, a gente estava até comentando aqui um pouquinho antes de começar o resenha, né? Que, assim, o Brasil em território é imenso. E a gente tem gente de todos os lugares do mundo, né? Que vieram para o Brasil, muitos imigrantes, enfim. E com isso, restaurantes de todos os estilos, né? E de todas as origens. E a comida mexicana, ela é uma comida diferente, né? Sim. Que, assim, como que é? Tipo, ter um restaurante de comida mexicana, como que esse público, né? Como que funciona essa adaptação, às vezes, também ao nosso paladar. O Douglas estava até contando aqui, por exemplo, no japoneses, o hot roll é uma invenção dos brasileiros. Sim, é tudo planejado pro gosto da região, né? A gente tem que adaptar, não tem jeito, né? Tipo, sem dúvidas, aqui a gente está implementando uma quebra, assim, de objeções, né? Desde o início, o pessoal vem já falando, é muito apimentado, eu não sei como é que é, tal, eu não vou gostar. Aí eu falo, experimenta esse e tal. Tipo assim, a gente usa bastante calabresa no cardápio, porque o brasileiro ama calabresa. Aí a gente fez alguns pratos legais lá, com queijo, cream cheese, cebola roxa, assim, que o pessoal tá gostando demais. Aí, tipo, quando o pessoal tenta ver alguma coisa, tipo, a gente usa muito guacamole, aí ele fala, mas eu acho que eu não vou gostar, indico outro, que é um gosto parecido com o gosto brasileiro. Aí eles gostam, aí começam a experimentar os demais. Ou seja, tem que ter uma adaptação. Por mais que você tenha um restaurante, você fala assim, um restaurante mexicano, que você tenha ainda aquela comida raiz mexicana, você precisa ter as opções que mais se adaptam ao paladar do brasileiro também, né? Sim, a gente tem... também, senão você fica muito restrito no mercado, não é? Sim, a gente tem os tradicionais, né? Que é carne moída, que acompanha feijão, guacamole. Tipo, esse daí é o tradicional. Tipo, vai muito arroz também, igual você falou, comer com arroz uma vez. Tipo, a gente não usa arroz por conta, tipo, da região. A nossa região o pessoal não conhece. Então a gente tenta trabalhar o máximo que é o gosto da região ali para o pessoal começar a gostar. Futuramente, talvez a gente implementa no mais... cardápio, né? Isso, Ou seja, você tá trazendo uma novidade para a região onde está o seu restaurante, mas colocando aqui no meio que doses homeopáticas, né? Sim. Fazendo com que as pessoas criem um hábito de comer coisas diferentes, de experimentar novos sabores. Sim, sem dúvida. Então, inclusive também a gente colocou agora um tamanho menor, né? Porque assim, facilita a compra, fica mais barato. Aí o pessoal tem menos objeção de comprar, aí experimenta com mais facilidade. E fica mais fácil para experimentar também, assim... alguma coisa de cada, você consegue fazer uma variedade. Sim, a gente agora tá montando uns combos, né, com as quantidades menores, com os burritos menores, a porção menor, porque aí fica mais fácil do pessoal começar a experimentar. E tá dando super certo, a gente colocou já tem um mês aí que deu essa variedade no cardápio e o pessoal tá conhecendo com mais facilidade. E a comida mexicana, ela... Porque, assim, é tudo meio que, às vezes, modismo também, né? O brasileiro, ele tem muito disso. Começa aquela moda da comida japonesa, mas você tem... quando você gosta de um determinado paladar, de um determinado tipo de alimentação, de gastronomia, você acaba se fidelizando, você tem aquelas pessoas que querem e que procuram. Sim. E aí a gente vê que começou uma procura muito grande pela gastronomia mexicana, né? Você conseguiu perceber, assim, quando isso começou ou foi uma crescente? Tem mais ou menos... A gente tá no mercado há 4 anos já, né? Eu comecei em casa, né? Nessa época, o pessoal não comia, era muito difícil. A gente começou em 2020, no auge da pandemia, né? E, tipo, foi um começo bem difícil para o pessoal começar a experimentar... E ainda mais da região que a gente vem, não tinha. A gente é o primeiro ali da região, que eu sou do Ermelino Matarazzo, a gente é o primeiro. Não tem outro na região. Então foi, tipo, um pouco desafiador. Mas hoje em dia, assim, cresceu bastante com o decorrer dos anos.
começaram a consumir com muita mais facilidade. Os grandes, né? Os grandes players já que vêm no mercado, eles acabam puxando os demais. Eles abriram as portas, porque querendo ou não, tipo, passando propaganda um tempo inteiro, acaba familiarizando, né, as pessoas aí. E gera nas pessoas a curiosidade de experimentar. Sim, sim. Gera bastante. É interessante isso, eu escutei muito falar sobre isso, a questão desses grandes players que eles lançam alguma coisa e eles acabam investindo nas campanhas dele, e aí as outras empresas, mas aí tem que ter visão, que nem vocês tiveram, né? No sentido assim, de, olha, então vamos pegar aqui, e você tem origem mexicana também? Não. Muita gente me pergunta. Eu nunca fui no México ainda, né? Ainda. Tipo, na verdade, eu trabalhava numa hamburgueria e o rapaz lá, que era o dono, ele era meu amigo, ele é muito meu amigo. Aí, tipo, ele que me deu essa ideia. Ele falou, você quer montar alguma coisa? Eu falei, eu quero, mas eu não sei o que ainda. Aí ele falou, não tem comida mexicana na região, por que você não estuda pra ver? Aí eu comecei a estudar, pesquisar, fui em alguns restaurantes, comer, ver como é que era, que eles serviam e tudo mais. Aí eu achei legal, comecei a preparar em casa, fazer os testes, isso aí 2 anos, né? Tipo, é um processo. Aí depois de 2 anos fazendo isso, aí a gente foi pra cima. Resolveu abrir. É. Cara, ser empreendedor é isso mesmo, né? É aquilo de você enxergar ali a oportunidade de mercado, que nem você falou, olha, aqui ainda não tem, e não é só, às vezes, você enxergar e falar, vou fazer, você tem que passar por esse período de maturação, de aprender, e de ir nos outros restaurantes para testar, né, o que dá certo, o que não dá certo, né? Tipo, no início, eu até fiquei meio desanimado, porque eu vi alguns lugares que vendiam umas comidas que eu falei, meu Deus, é isso? Não, então não quero mais vender, porque, tipo, a qualidade no mercado tem que ser boa, senão você não se destaca, né? Então a gente priorizou a qualidade, estudou bastante, viu que dava certo, aí foi pra cima. Mas eu acho que a grande sacada também foi essa questão de adaptar o cardápio um pouco ao paladar nosso, né? É claro, ter ali aquilo que é mais procurado, tipo esse negócio da guacamole, essas coisas todas, mas ter umas opções mais adaptadas, porque, tipo... uma coisa é você ter o tempero mexicano, outra coisa é às vezes você não tá acostumado com aquele paladar, não só com o tempero, mas texturas e tudo isso, né? Sim. O pessoal, tipo, muitas pessoas que compram e às vezes dá um feedback, falam, eu não achei que foi tão legal por conta disso e disso e disso, é porque não é acostumado, tipo assim, a gente tem o tradicional, que é carne moída e vai feijão na carne. O pessoal fala, mas eu não gosto de carne, mas aí eu não gosto de salada. Mas então você tem que procurar outro sabor, porque esse não vai ser interessante. Exatamente, tem que procurar aquilo que te agrada. Aí a gente colocou um agora que, tipo, tá dando o que falar. O pessoal tá gostando demais, que é carne de panela desfiada, queijo, vinagrete e batata frita. O pessoal tá gostando demais desse burrito. Falou, a batata frita casou perfeito com a carne e o queijo e tal. A gente deu uma adaptada legal para quebrar as objeções e indo pra Porque cima. Parece muito na culinária árabe o shawarma lá, né? Sim, o pessoal confunde bastante também. Principalmente esse negócio da batata, ou coisa, só que com um tempero mais voltado pro mexicano. Tipo, a carne, nossa. A gente não manda apimentado se você quiser sem pimenta, porque muita gente não gosta, né? A gente fala, é muito apimentado, eu não gosto de pimenta. Eu já adoro a pimenta. Douglas, obrigada, viu, pela tua participação aqui no Resenha. Espero vocês logo voltando aí também pra gente gravar lá pro portal, lá pro guia. Tá bom? Sucesso lá, né? Na Bom Ponto Taco. E é isso aí. Vamos que vamos, gente. Obrigada, estamos terminando por aqui mais essa pauta aí sobre gastronomia. Até a próxima, siga lá no nosso canal, se inscreva no sininho. Opa, troquei tudo. Se inscreva no nosso canal e clica lá no sininho para receber todas as notificações. Um beijo. Um abraço. Olá.
Olá, bem-vindos ao Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E hoje vamos voltar a falar aqui sobre a comida mexicana, essa área da gastronomia aí que tem ganhado bastante espaço aqui, né, no território nacional. O Brasil que é enorme, tem aí gente de todos os lugares. E por que não a comida mexicana, né, também, e fazendo o maior sucesso agora, as taquerias, os restaurantes mexicanos aí chegando com tudo. Temos como convidado Henrique Calderón, o legítimo. Tudo bem, Henrique? Seja bem-vindo aqui ao Resenha da Taqueria La Popular. Henrique, conta pra gente, como é que é? Como é que você é mexicano? Sou mexicano. Como é que é trabalhar com comida mexicana aqui no Brasil? Assim, a gente verifica assim, muitos restaurantes, nós temos falado muito sobre essa gastronomia internacional que veio, né, não só mexicana, mas de outros países também, que começaram a abrir muitos restaurantes aqui. E com alguns, inclusive, falam muito da questão de adaptação, né? No sentido de, às vezes, você adaptar algum tempero, uma situação do paladar mais brasileiro. Mas, penso eu que quando você fala de restaurante mexicano autêntico, não dá para mudar muito, né? Como que é isso aí para vocês? Como é que você enxerga essa questão? Bom, a começo dos 2000, eu já morei aqui 12 anos, né? Fui casado com uma brasileira, tenho uma filha. Era assim mais complicado, né? Achar os temperos, achar as pimentas, as pessoas... Não, era uma gastronomia muito diferente para os brasileiros, né? Os sabores, paladar, né, do brasileiro. Os temperos, comida muito temperada. Para fazer as massas era muito difícil, né? Mas agora que eu voltei, faz 2 anos que eu voltei, já era... Nos 2000 se vendia mais comida Tex-Mex, que é uma culinária feita pelos mexicanos que emigraram para os Estados Unidos. E essa era a gastronomia que se conhecia como mexicana em São Paulo, né? Mas na realidade não é gastronomia mexicana, não é comida Tex-Mex. O que é, assim, só fazendo um parênteses aí, o que a gente pode definir como essa Tex-Mex? Tex-Mex é os migrantes mexicanos que foram morar para Texas, fusionaram a comida americana com a mexicana. Aí inventaram aquele tipo Taco Bell, que aquele... Esse taco Bell não existe no México. Lá. Não existe. Você nunca vai achar no México um taco crocante assim. Nossas massas são moles. Entendi. É de milho mole. E dentro se coloca qualquer tipo de recheio que for na massa de milho, na tortilha de milho, é um taco. Não tem uma regra específica que tem que ser disso, né? Uhum. Você pode colocar feijoada, se quiser. Entendi. Dentro de uma massa e é um taco, entendeu? Entendi. Sim. Então agora que eu voltei, decidi colocar uma taqueria, né? Que uma taqueria é um lugar que vende tacos, né? Uhum. Podem ser de massa de milho como de trigo. E decidi que fosse uma taqueria igual no México. Tá. Não tipo de um clichê de colocar o Frida Kahlo e colocar os lutadores de luta livre como se fosse uma caricatura, né? Não, eu fiz como é no México, igual. Ou seja, um restaurante autêntico. Autêntico, como você sim. vai comer aqui, é como você comeria no México. Como se fosse um restaurante de comida de rua no México. Entendi. Sim, então é autêntico, assim, não vendo nada que não exista no México. Eu faço as massas de milho, de trigo, trouxe máquinas de lá para fazer elas, faço na mão, as pimentas, todos os molhos, nada leva pimenta na mistura da comida. Colocou as pimentas separadas, desde fraca até muito ardida, né? Aí eles colocam à vontade. Cada um coloca a pimenta de acordo com o seu gosto, sim, né? Sim. Mas isso que é interessante, na realidade, na Taqueria La Popular, porque vocês estão procurando manter mesmo aquela comida tradicional, que é o que você falou, né? A gente realmente aqui, o brasileiro, quando você fala assim de comida mexicana, a gente tem essa impressão de que essa Tex-Mex seja comida mexicana. E assim, você é a primeira pessoa que está me falando que isso não é mexicano. Não, tipo, é uma adaptação, né? Sim, para mim seria bem... Eu não faria, né? As coisas que eu faço porque eu quero, né? Não faço... Claro que todos precisamos de dinheiro, né? Mas eu faço as coisas porque eu gosto, né? E muitas das coisas que eu faço porque eu tenho vontade, entendeu? Sinto saudade de, sei lá, um taco de camarão, aí eu faço taco de camarão para matar minha vontade e para as pessoas conhecerem, entendeu? Então, mas na realidade você acaba pegando um nicho de mercado que não é atingido. Porque a gente, tipo, das pautas que eu fiz aqui sobre gastronomia, dos restaurantes que vêm, né, com
trazem uma gastronomia internacional e tal. Isso é uma coisa que a gente viu muito aqui, conversando no Resenha. Tipo, o que aconteceu, por exemplo, no Texas, é ter que ter essa adaptação. Tanto, por exemplo, os japoneses, quanto até os outros restaurantes mexicanos que eu entrevistei, falaram muito de ter que adaptar, às vezes, e criar algumas receitas que fossem meio que uma mescla daquilo que o brasileiro gosta. E aí, assim, e de fato, assim, eu acho muito legal, porque, assim, você é a primeira pessoa, Henrique, que eu entrevisto que fala, não, eu faço questão de manter aquela culinária original. Quem for comer no meu restaurante vai comer a comida que comeria no México, sim, né? Sim. Porque, assim, por mais que a gente tenha... Claro, você tem que ter aqueles 2 pontos, né? Tem as pessoas que vão pensar mais como empresa, na questão de você ter custo, de você ter que pagar suas contas, de ter que fazer a empresa crescer. E aí entra a questão da adaptação para ser um ciclo mais rápido. Vamos dizer assim. Porque aí você... Sim. Não que não vá que uma empresa que cria um restaurante tradicional não tenha a mesma perspectiva de crescimento. Muito pelo contrário, creio eu. Porque, na realidade, você vai num nicho de mercado específico que quer efetivamente comer aquilo ali que comeria no México, né? Sim. E que também vai ser crítico quando fala de adaptação. Não é? Efetivamente, sim. Então, eu acho muito bacana isso. Eu acho que o sucesso do meu negócio é manter essas tradições, né? E ser fiel, né? Que esse é o principal, né? Ser fiel a você mesmo, né? Bueno, eu não poderia me enganar vendendo Taco Bell, entendeu? Eu não me sentiria à vontade ganhando meu dinheiro desse jeito, entendeu? Então, primeiro me manter fiel a mim, para eu me sentir à vontade, e isso reflete no alimento, entendeu? Reflete em tudo, né? Em tudo, né? E eu achei bacana também que você colocou essa questão das caricaturas, né? Você fala de México, o pessoal já coloca lá a Frida Kahlo, coloca lá Sim. as personagens que são conhecidas para trazer essa... Que isso, assim, Exato, na questão do marketing, você traz aquela conexão, a pessoa lembra que conhece, ou que já viu em algum lugar. Então faz aquela referência. Mas, de fato, você vai no México, você não vai ver isso. Não, nunca. Né? Então, eu tenho uma parede cheia de lambe-lambes, mas eu coloquei, tipo, meus heróis, né? De comediantes mexicanos, ou algum cantor, ou... tipo, talvez algo que lembre, tipo... Para as pessoas lembrarem da luta livre, não preciso colocar um negócio gigante. Então, coloquei, tipo, uma máscara de lutador pequena. Já eles olhando essa máscara, já vai, na mente já vai você não trazer... precisa usar aquilo só como ponto Não precisa de ser referência, tão né? óbvio, né, entendeu? E no lugar de cactos gigantes, coloquei cactos pequenininhos, né, que você nunca vai ver cactus na cidade, entendeu? Mas temos essa caricatura do mexicano, com chapéu, sentado num cactus, né, então mas assim, do México também acontece com os brasileiros, né? Todos temos alguma caricatura da gente, né? Ou seja, os restaurantes brasileiros lá no México também têm as suas caricaturas. Tipo assim, as caricaturas de um brasileiro no México seria aquele Zé Carioca, aqueles... Então, coisas que não tem nada a ver, né? Gente, falar em Zé Carioca... eu acho que essa geração agora, depois dos anos 2000, não sabe nem quem é. Não sabe. Pesquisem no Dr. Google, que vocês vão saber. Sim. Zé Carioca foi uma representação assim, do Brasil, acho que internacionalmente, durante muitos anos. Né? Se falava em Brasil, tinha a figurinha do Zé Carioca. Sim. Então tem muito isso mesmo. Ou da Carmen Miranda. Exatamente. Eram as personalidades conhecidas, né? Sim. Hoje em dia, você fala do Brasil lá fora, você se remete muito a jogadores de futebol e tal. O assim, Anitta. Enfim, Zé Carioca era mais lúdico. Não, Definitivamente. Era bem mais lúdico. Definitivamente. Henrique, olha, muito legal. Acho que esse é o caminho mesmo, né? Tudo bem, a gente tem que... Aqui no Resenha, a gente fala sobre empreendedorismo, né? Por isso a resenha corporativa é para a gente apresentar na realidade as empresas, o comércio, quem está por trás de cada local, para as pessoas que acompanham o nosso programa. Então, eu acho que tem os dois, né? Tem aqueles que adaptam, porque tem uma galera que prefere essa questão da adaptação, mas tem que ter o original também. Que é importante que as pessoas saibam que se você quiser comer uma comida mexicana original, você também encontra aqui, né? Que não tem só as adaptações. E experimentar novos sabores, né? Tirar um pouco, quebrar um pouco essa referência de repente, só aquele player conhecido que é o do México, e não é. Também é uma adaptação, né? Claro. Você precisa saber que tem essas coisas. Eu acho que é isso que a galera que acompanha aqui o Resenha sempre procura saber. E
funcionou desse jeito, assim, quase imediatamente. E começaram a chegar os críticos gastronômicos. Que legal. Sozinhos, eu não liguei para ninguém. Tipo, chegou a Veja, chegou a Folha de São Paulo. Já tem 2 anos que saiu na Comer e Beber da Veja. Está na Folha, está entre os 12 restaurantes latino-americanos melhores de São Paulo. E tudo foi assim, orgânico, né? Não, eu deixei chegar, né? Só continuei fiel à minha ideia, né? É isso aí. Henrique, obrigada pela sua participação, muito sucesso lá, né? Na taqueria lá popular aí, gente. Vamos comer uma comida mexicana original. Tá bom? E é isso, ficamos por aqui com Resenha Corporativa, concluindo aí essa pauta dos restaurantes mexicanos. Um beijo a todos, se inscreva aí no nosso canal, clica aí no sininho para seguir todas as notificações, também lá pelo portal do R011 e pelo guia R011. Um beijo a todos! Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre nutrição, aí, né? Voltando a esse tema. Karina, seja bem-vinda aqui obrigada. Ao Resenha, né? Nossa nutricionista na Lapa, né? Isso. Que você está. Karina, a gente fala bastante sobre nutrição aqui, sobre alguns tabus também, né? Algumas coisas que foram mudando ao longo dos anos aí, porque a gente falar sobre nutrição é um pilar, né? Sim. Assim, diz que o pilar da saúde é dormir bem, você alimentar bem e fazer exercícios físicos. Mas eu acho que, dentre todos esses 3 pilares, eu acho que o fundamental é a alimentação, né? Porque você vai fazer um exercício físico, você depende também da sua alimentação. O seu sono depende também da sua alimentação. E eu acho que o papel do nutricionista acaba sendo muito importante nisso, né? Exatamente. O pilar aumentou um pouquinho, tem a hidratação também. Sem hidratação você não tem nada. O que acontece? Tem muito isso de falarem que a alimentação é realmente muito importante, ela é muito importante mesmo. Só que o esporte e o descanso também é muito importante. Se você não descansa, parece que nada resolve. Você precisa dormir bem. É aquilo que eu falo, você precisa dar o seu 100% em tudo. Seja na alimentação, no esporte, no descanso, na hidratação. Você realmente precisa de tudo para você conseguir o seu melhor. Para você ter uma vida saudável, né? Exatamente. Eu li um pouco sobre isso, que, por exemplo, muitos problemas voltados, principalmente a questões de sono, elas vêm também da falta de uma alimentação saudável. Tipo, alguns elementos causam maior distúrbios de sono, esse tipo de coisa, né? Sim. E eu li também que, por exemplo, muita gente que tem esse tipo de distúrbio acabou procurando o apoio nutricional também para isso. Saúde. Desculpa. Apoio nutricional, né? Para poder cuidar dos distúrbios de sono também? Tem. Inclusive, eu atendo muitos pacientes, embora eu atenda mais nutrição esportiva, mas vem muitos com essa questão da ansiedade e porque não consegue dormir. E muitas vezes, assim, não adianta fazer dietas mirabolantes, melhores dietas, melhores suplementos. Se a pessoa não dorme, não resolve, porque tem uma desregulação hormonal importante. Uma noite mal dormida, você inflama seu corpo. Seu corpo ele fica cheio de cortisol. E isso realmente inflama. Glúten, lactose não inflama, se você não tiver alergia. Mas o cortisol alto, ele sim inflama. Ou seja, esse negócio de glúten, lactose é meio lenda, então, né? É meio não, é inteiramente. Né? E dentro da nutrição esportiva, porque assim, a gente viu uma tendência das pessoas procurarem fazer mais atividades, principalmente depois da pandemia. E a nutrição esportiva, ela também veio se acentuando nesse sentido, como uma auxiliadora ali, tipo, para ganho de massa, Sim. ou mesmo para o emagrecimento. Mas se falar em nutrição esportiva, a gente não pensa nem tanto no emagrecimento, mas no desempenho, né? Desempenho, resistência, você evitar lesões, você conseguir ter o descanso, você saber qual que está a sua dieta, a quantidade de massa magra, de massa gorda. Tudo é fundamental para a nutrição esportiva. Mas, por incrível que pareça, uma das coisas que mais me preocupa é a lesão no atleta.
Tá. Isso a gente trabalha bastante para evitar lesões. E o que seria fundamental, assim, para o atleta ingerir de alimento para poder evitar lesões, assim? Porque os alimentos, eles têm os seus nutrientes. O que precisa necessariamente ter uma ingestão mais efetiva para evitar esse tipo de lesão? O carboidrato é sempre muito bem calculado. Pré-treino, pós-treino é muito importante. O que vai durante o treino também, dependendo da quantidade de tempo do atleta, o que vai durante o treino também é muito importante, porque o nosso corpo ele consegue se sustentar até 1 hora e meia. Depois disso, a gente começa a ficar mais fadigado. Aí tem esse during training. Se você não tem esse durante do treino, o que acontece? Você se esforça muito para fazer e aí começa a ter lesões. Tá. Eu tava, inclusive, falando com um amigo meu, que o filho dele é atleta, skatista, atleta. E ele treina 2, 3 horas. E chega no finalzinho, ele começa a cair muito. Porque ele já tá cansado, já tá fadigado e não aguenta mais. E eu falei pra ele, toma uma maltodextrina, que não tem problema, é carboidrato. E ele parou de cair. Eu estava falando agora, pessoal, da técnica, porque eu corro, né? Eu adoro corrida e eu tomo maltodextrina, assim, coloca lá na água, né? E você vai tomando aquilo ali em tempo durante a sua hidratação para poder repor, né? Tem todas essas questões aí, às vezes as pessoas vão muito no modismo, tipo, esse negócio de corrida é um perigo. Porque as pessoas estão indo muito na moda, tá? Virou um modismo agora de corrida de rua. É ótimo, faz super bem para a saúde, mas se você não mas souber... a gente sabe que não é só correr, não tem é só muito correr. Atrás disso. Tem o treino específico para você poder correr sem se lesionar. Tem uma alimentação específica para você não fadigar, não ter lesões. Exatamente. A corrida não é tão simples, não é só correr. Então, mas virou... o preocupante é isso. É esse modismo que se criou e todo mundo acha que é só colocar um tênis e ir pra rua e correr. E aí vai fazer uma prova e vai ganhar uma banana e uma medalha. Só que você tem uma outra questão por trás, que é se você não pisa direito, isso e aquilo, você não descansa, você vai ter uma canelite. Tem uma série de coisas, né? Exatamente. E assim, a alimentação ali é fundamental para quem corre. Efetivamente precisa ter uma alimentação, sabe, boa, tanto no antes quanto no depois da prova, para você recuperar, né? E não é tão simples assim, gente. Não é tão simples. Tanto é que, assim, para continuar, que eu nem terminei de falar, né, da dieta anti-inflamatória, tem que calcular bem os macronutrientes, né? Tem que ter bastante proteína para ter uma reconstrução muscular maior. E eu coloco alimentos anti-inflamatórios também estrategicamente. Dependendo do treino, não pode ser logo depois do treino, que é para não reduzir a massa magra. Mas é importante ter de pelo menos umas 3 vezes durante o dia esse alimento anti-inflamatório. Não é tirar alimentos, é o colocar. Isso que é o mais importante. Que é para evitar qualquer tipo de lesões, e realmente evita. E o que você indica, assim, como anti-inflamatório? O que um alimento seria coringa nesse sentido? Açafrão, gengibre, frutas vermelhas, o açaí, assim, depois do treino, dependendo do treino, é um dos melhores pós-treinos que existe. Tá. Sim, realmente ajuda muito. Uma corrida seria excelente, porque na corrida você não precisa ter uma grande massa magra, você precisa ter qualidade muscular. Mas você, na hipertrofia, sim, vai te prejudicar. Mas na corrida, você vai ver quanto que vai te ajudar. Melancia, aquela parte branca da melancia que as pessoas normalmente jogam fora, ela é excelente. Vai ter com suco mesmo aquela parte branca? Com suco mesmo. Pode até comer. Ai, gente, nada como falar com quem entende. Ai, Karina, muito bom, viu? Obrigada aí pelos teus esclarecimentos. Principalmente essa parte assim, medicina, da nutrição esportiva também, né? Porque você trabalha com toda essa gama aí. Sim. E bom mesmo, sabe? Ter todas essas dicas aí suas. Acho que tem muito sucesso aí pela frente. Volte aqui depois pra gente falar mais sobre isso. Tá bom? Tá bom. Gente, é isso aí. Vamos continuar daqui a pouquinho. Voltamos aí com o nosso tema sobre nutrição. Beijo, até mais tarde. Olá,
Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E voltamos a falar sobre nutrição, né, gente? E como as pessoas pedem para que a gente fale sobre nutrição aqui, sempre abordando os assuntos, o pessoal que manda mensagem aqui pro R011, aqui pro Lex Studio também. Hoje nós estamos como convidado o Michael Martini. Tudo bem, Michael? Que é nutricionista e também trabalha com nutrição esportiva, que eu quero muito saber sobre isso. Seja bem-vindo. Sara, muito obrigado pelo convite, tô adorando estar aqui. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Michael, a gente estava até comentando aqui um pouquinho antes, gente, que as pessoas, assim, às vezes procuram muito a questão da nutrição mais para remediar do que para prevenir, né? Essa questão do emagrecimento, né? Muita gente procura um nutricionista quando precisa emagrecer. Sim. Mas, com relação à nutrição esportiva especificamente, nós tivemos uma mudança de cenário, eu vejo, pelo menos eu aqui, até com as pessoas que eu entrevistei, da área de fitness, das áreas de artes marciais, pós-pandemia, as pessoas começaram a se preocupar mais com fazer atividades físicas. Sim. E aí, existiam os pilares, né? Que é o sono, alimentação e atividade física. Mas a alimentação a gente acha que é só comer uma salada. E não é, né? Você como nutricionista, eu queria que você explicasse um pouco isso pra gente. A importância mesmo da nutrição, principalmente para quem faz algum esporte. Eu creio que não só voltado ao emagrecimento. O emagrecimento é fundamental, claro, mas não aquela coisa de você cortar, mas você fazer uma educação, né? Mas para quem pratica um esporte, eu acho importante isso. Porque não é só praticar um esporte, ou que nem eu, né, que corre e vai ganhar uma medalha, uma banana. Também tem o porquê disso, não é? Sim, sim. Então, Sara, eu costumo dizer que existe uma diferença entre ter uma alimentação saudável e ter uma alimentação realmente voltada para a performance esportiva. Porque uma coisa é você ter uma alimentação saudável ali onde você come vegetais, você consome frutas em quantidades boas ali ao longo do dia, você consome carnes magras, boas fontes de carboidratos, mas quando a gente pensa em performance, o cálculo ele é imprescindível. Tá. Porque cada pessoa, de acordo com a atividade física, de acordo com o seu peso, de acordo com a sua idade, de acordo com o tempo de treinamento realizado ali a cada dia, ela tem uma necessidade nutricional diferente. E geralmente a gente calcula cada nutriente de forma muito precisa para que essa pessoa realmente tenha uma boa performance na atividade que ela pratica. E isso varia de cada atividade física. Então a pessoa que pratica artes marciais, ela tem uma necessidade diferente de um corredor, assim como um praticante de musculação tem uma necessidade diferente de um praticante de crossfit, e assim vai. Então, a nutrição, quando a gente pensa em alimentação para performance, ela é extremamente individualizada, porque tudo ali nos mínimos detalhes, o que ela vai comer, cada grama de alimento faz diferença no rendimento de treino de cada pessoa. Ou seja, então não adianta a gente pegar aquelas receitas mágicas da internet, no sentido assim, eu sou fitness, vou pegar peso e aí eu posso treino, comer isso. Isso vai depender muito do tempo que eu gasto, pelo que você está falando, do tempo que eu gasto nessa atividade, qual que é, enfim, individualizado mesmo, a necessidade de fato de você ter um acompanhamento para que você tenha, inclusive, melhor desempenho. Exatamente. Não existe uma receita de bolo que serve para todo mundo, tá? Cada pessoa, além de ter a sua própria necessidade nutricional, ela tem também as suas próprias preferências alimentares. Então tem pessoas que vão gostar de comer uma batata doce ali após o treino, tem uma pessoa que vai preferir uma banana, tem uma pessoa que vai preferir uma dose de whey protein. Então tudo isso também precisa ser levado em consideração na hora de montar o planejamento alimentar, porque ele é feito realmente de forma individualizada, pensado nos hábitos alimentares daquela pessoa, nas preferências, na rotina, no horário que ela treina, no tempo disponibilizado ali para a prática de atividades físicas, o horário que ela realiza cada refeição. Então o planejamento alimentar ele leva tudo isso em consideração na área esportiva. Michael, e assim, até me preocupa bastante isso, porque hoje, você falou bem esse negócio, não existe mais receita de bolo, né? Uhum. E hoje a gente vê, as pessoas procuram muito essas receitas de bolo. E aí você tem rede social e mídias sociais aí adoidado que colocam lá receitas que as pessoas seguem e que aquilo, se não se adapta a ela, pode dar um efeito muito diferente daquilo que ela pretende, né? Sim. Na verdade, a gente vê um boom de receitas aí, principalmente no Instagram, nas redes sociais, né? E geralmente o que acontece? Essas receitas fitness, elas têm realmente um sabor muito bom, tem às vezes uma qualidade nutricional boa, tem ali um perfil alimentar saudável,
Porém, as quantidades, elas precisam ser estabelecidas para cada pessoa. Então, tem receitas que vão ser muito calóricas, principalmente quando a gente tem muitas receitas com pasta de amendoim, por exemplo. É uma febre no meio fitness. Porém, a pasta de amendoim é um alimento fonte de gordura que é extremamente calórico, né? Então, esse alimento ele precisa ser muito bem dosado na necessidade nutricional diária de cada pessoa para ser consumido de forma adequada e não ter um prejuízo metabólico. Não, adorei esse negócio da pasta de amendoim, gente, porque você vai fazer, o pessoal que quer emagrecer, aí vai pra academia, aí cai nessa besteira. Eu já fiz isso. Aí cai nessa besteira, vai lá e compra um pote de pasta de amendoim e fala assim, não, eu não vou comer mais doce. Sim. Mas eu como um pão cheio de pasta de amendoim e acho que aquilo ali tá sendo fit. Exatamente. A pessoa esquece de contabilizar as calorias, a quantidade de gordura. Muitas vezes você vai ver uma colher de pasta de amendoim tem a mesma quantidade de gordura e de calorias do que uma barra de chocolate, por exemplo, tá? Um bombom. Então, às vezes, a pessoa está trocando um pelo outro, achando que está sendo mais saudável, quando, na verdade, já está meio que tendo a mesma quantidade de gordura, a mesma quantidade de calorias e não está adequada à necessidade dela. Não, e pior do que isso, né? Porque aí, às vezes, ela não, por conta disso, ela não deixou de ter vontade de comer o pedaço de chocolate que ela queria, e aí ela vai falar, não, mas agora que eu comi a pasta de amendoim, que eu tô fit, eu posso me dar o direito de comer o chocolate que eu queria, e aí ela soma duas bombas e acaba engordando. Exato, às vezes ela troca o doce pela base de amendoim para tentar saciar essa vontade de doce, não sacia essa vontade, ela continua querendo aquele doce e acaba consumindo as duas coisas junto, que acaba consumindo ali mais gordura, mais calorias e que acaba realmente prejudicando a evolução dela. Michael, então, na realidade, o grande segredo disso é, de fato, ter um nutricionista, procurar. Se vai fazer uma atividade física, seja a corrida, enfim, o que for, cada um precisa fazer a sua consulta individualizada. Exato. Saber o que come, né? Saber as quantidades, de acordo com a performance que quer ter também, qual o objetivo, né? Exatamente. Tudo isso. Não, exatamente. A consulta, o objetivo do nutricionista é facilitar a rotina do paciente para que ele consiga executar toda a estratégia nutricional adequada para o dia a dia dele. Então, o planejamento alimentar, ele tem que se adequar à rotina do paciente, não o paciente que tem que se adequar à rotina alimentar, tá? Então, realmente, a individualidade é o ponto alto do processo de qualquer pessoa pensando em performance, em ganho de massa muscular, de perda de gordura, em emagrecimento. A individualidade é o que manda. E no caso da nutrição esportiva, para qualquer modalidade é necessário, né? Sim. Agora a gente pode fazer uma pergunta em específico. Corredores, sim, né? Banana essencial mesmo. Olha, é uma fonte de carboidrato que é prática, que pode sim ser utilizada, mas não quer dizer que seja essencial, tá? Se a pessoa não gosta de consumir banana, a gente pode substituir por qualquer outro tipo de fruta, por qualquer outro tipo de carboidrato, tá? Então, ao invés de usar uma banana, a gente pode usar uma maçã no lugar, pode usar uma pera, pode usar até mesmo um gel de carboidrato, por exemplo, dependendo do horário ali que a pessoa vai consumir, vai precisar desse tipo de nutriente, tá? Não, eu tô fazendo essa brincadeira até porque eu falo muito com corredores, né? Sim. E aí o pessoal fala muito da medalha da banana, e a gente realmente ganha uma medalha, uma banana, e fala, poxa, mas assim, tudo bem, mas você perde energia, né, na corrida. E aí já me falaram isso, falaram assim, dá pra substituir. Exato, dá pra substituir. A gente não tem uma regra fixa para todo mundo, não tem um alimento que seja essencial. A gente tem de acordo com as preferências alimentares, aquilo que vai ser melhor, aquilo que vai ser pior, aquilo que a pessoa tem preferência e vai consumir com mais facilidade. É isso aí. Obrigada, viu, Michael, pela sua participação aqui, esclarecendo pra gente sobre essa questão de nutrição esportiva e a importância de se procurar um nutricionista, fazer uma dieta, né, ali personalizada, de acordo com o seu objetivo. Vamos parar um pouquinho de ficar indo em qualquer receita, em receitas milagrosas que não são, a gente já não é igual, né? Então nada vai servir para todos. Exato. É isso aí. Obrigada pela tua presença, pela tua participação, viu? Muito obrigado. E é isso, gente. Se inscrevam aí no nosso canal, siga aí no sininho e daqui a pouco a gente volta falando mais aí sobre nutrição. Um beijo a todos. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Hoje nós trouxemos um convidado aqui, professor Henrique, da Cutzone. Tudo bem? Tudo certinho, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui ao Resenha. Me conta um pouquinho sobre esse universo, né, de criação, porque o Henrique é professor, mas ele é diretor de cinema, ele cria, assim, várias coisas. Henrique, vamos, antes de falar da Cutzone, conta um pouquinho de você aí. Como que é essa parte, o ser um criativo, né?
orbitar em todo esse universo aí, porque hoje em dia você tem vários segmentos aí, você consegue atuar em tudo isso. Como que você entrou nisso, né? Já a gente fala assim muito que quem tá na arte, ele tem aqui, nasce um pouco, já nasce artista, né? Como é que foi pra você? Eu de começo assim foi muito difícil, é uma carreira muito complicada. Meu pai é da área de engenharia, ele falou: "Como? Teatro? Um negócio muito estranho, né? Tava fazendo cálculo de matemática, diferencial, integral, derivada, de repente, foi lá pro palco, deu uns gritos lá, começou a falar do negócio de Shakespeare, não sei o quê. Todo mundo falou: esse moleque deve ter algum parafusamento." O que aconteceu, né? Não, então, mas aí foi um despertar, assim, foi uma coisa assim de conviver com os artistas, de trabalhar, de falar assim: nossa, cara, mas isso daí que ele tá fazendo poderia ter feito assim, né? Aí você começa a dirigir, aí você fala: daqui a pouco é você que tá fazendo. E aí daqui a pouco tem outro te olhando e falando: mas você não podia ter feito de outro jeito? Aí vai construindo, né, a semiótica ali que o pessoal fala, né? Vai fazendo ali uma integração, né? Cada um vai criando sua subjetividade e aí vai construindo aí o caminho da arte. Então, você fala assim: nossa, o Stallone, né? O Schwarzenegger, o Van Damme, todos esses caras estão lá em Hollywood, né? Eles já nasceram com a estrela. Que eu vi uma entrevista essa semana aí, o Stallone foi recusado em todas as produtoras. Foi. Quando ele era novinho. Até ele lançar o Rock foi uma loucura. Não, e quando ele lançou o Rock, ele foi apresentar lá no Oscar, lá puseram o Muhammad Ali atrás dele lá pra dar um susto nele. Você imagina, o cara é novinho, tá fazendo o primeiro filme, já ganha um Oscar lá, e o Schwarzenegger veio da Áustria, então ele era o Mr. Olympia, ele era famoso como bodybuilding, né? Então, ele não era assim da área de cinema. O Van Damme, ele fazia papel de vilão. Então, eu assisti um filme esses dias aí, bem antigo dele. Ele não era papel de herói, assim. Ele era o vilão principal. Ele fazia, assim, papel de russo, né? Mas aí, então, aí você vai falar assim: por que você foi cair nessa área de cinema, né? Na verdade, eu tinha um sonho desde pequenininho de fazer videogame. Mas eu não sabia que era tão difícil, que tinha que programar, que tinha que desenhar, que tinha que fazer modelo, que tinha que entender de eletrônica, que tinha que conversar com o Batman, com o Bruce Lee, falar com o Papa, com todo mundo. Então, assim, é um mercado muito difícil, muito concorrido. Hoje o Shigeru Miyamoto estourou aí, ele já tá quase um senhorzinho já, mas nos anos 70 ele era um menino. Aí quando ele fez o jogo do Zelda, ele tava pensando mais como divertir as crianças. Então ele falou assim: como eu vou fazer um jogo de floresta? Então ele foi lá num parque perto de onde ele morava, lá em Tóquio, lá algum lugar do Japão, e criou esse primeiro jogo aí do Legend of Zelda, né? E o personagem principal é o Link. Então você vê hoje lá, virou uma franquia, uma série e tal. Fala: nossa, o cara é um gênio, é fantástico, né? É o Da Vinci. Então, mas na área de arte o pessoal é bem esforçado, eles trabalham muito. Principalmente o pessoal que tem sucesso, não são as primeiras versões que vão explodir, que vão pegar pra galera e falar assim: nossa, tá todo mundo jogando. Como é o nome da menina que estava aqui do lado, que é a filha do rapaz aqui do estúdio? A Sofia. A Sofia. É minha filha. Ah, sua filha! Ai, meu Deus do céu, fiquei amigo dela. É quase uma entrevistadora. Ela fica aqui, então, nossa. Ela falou: não, que eu tô no Brookhaven, não sei o quê, pipipi, que eu tô lá no Roblox. Meus enteados, meus sobrinhos estão tudo jogando Roblox também. Aí eu vou na escola, a molecada só Brookhaven. Fala: quem foi o cara que inventou isso daí, né? Então, para chegar nisso daí é uma construção. Hoje o pessoal fala que os jogos são uma indústria, mas é uma indústria que ocupa vários criativos, né? E já ultrapassou o cinema. Então, vamos dizer assim, que o próximo segmento do século XXI, o próximo Charlie Chaplin, o próximo Bruce Lee, vai estar na área dos jogos. Então, é um segmento que, assim, quem tem um filho aí que está querendo
estudar design, game design, som para jogos, programação para jogos, principalmente tem pai que é empresário e fala, filho, não vai para essa área de arte, é tudo maluco, não sei o que tal. Mas é uma área que você fica rico muito rápido. Henrique, vamos ter que encerrar. Tá bom, não, a gente volta, ó, o ano que vem a gente volta. É isso aí, tá muito bom, viu? Muito obrigada aqui pela tua presença. Eu que agradeço. Muito eu trouxe sucesso até lá na presentinho pra produção aí, ó, tá? Um merchan. Ai, gente, esse cara é uma comédia. Ó só. Caminhão de Coca-Cola. É isso sim! Obrigada, viu, Henrique? Obrigado você. E é isso aí, gente. Se inscreva aí no nosso canal, clica aí no sininho para receber todas as notificações. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.